Gibify Hellboy. Hoje falamos de Hellboy, Sementes da Destruição. Para alguns que estão chegando aí, talvez fique meio perdido, né? Aqui eu tô gravando, né, parte 32 de Hellboy e é a Sementes da Destruição. Tipo, a primeira história ever do Hellboy é a parte 32, tá? Pra quem tá perdido, quem tá chegando agora, eu vou indicar você voltar no episódio Gibify 58. É o Hellboy Panquecas. Lá eu expliquei mais ou menos por que eu queria começar pelo Ômnibus de Histórias Curtas, volume 1, e não do Ômnibus, volume 1, Sementes da Destruição. Não é das melhores justificativas, mas eu comecei porque eu queria fazer diferente de todo mundo, então agora a gente chegou. Agora a gente tá na primeiríssima história de Hellboy ever, em 1994. Tanto que no episódio passado eu dei até um disclaimer do que estava acontecendo na vida do Mignola, né? O que ele fez para promover com histórias que a gente considera como canônica. E até, né, a fatídica publicação dessa minissérie Sementes da Destruição. Eu acho que é importante dizer isso. Hellboy é publicado em estilo minissérie. Quando eu comentei que os artistas estavam assim prominentes, com mais força, mais poder, né, mais poder de escolha, muitos, não só o Mignola, outros falaram assim, a gente não vai se matar para desenhar uma parada mês a mês. A gente vai fazer o nosso tempo para fazer uma coisa boa, né? E isso é Hellboy, todas as publicações, Hellboy, BPDP, Abe Sapiens, Lagosta Johnson, todas elas, assim, eles se planejam, falam assim, vai ter tal mês essa história, daí vai lá e começa, daí lança cinco números e parou. Se tiver mais planejado, continua, mas se não tiver, vai entrar em ato. Então, são todas publicações meio que em minisséries, tá? De um lado, é um super positivo, né? O trabalho fica impecável, fica maravilhoso, assim, artisticamente falando. Mas no caso de Hellboy, isso gerou, assim, uma confusão do caralho. Porque pra você, se você não é um leitor assíduo que foi lá na banca pegar tudo que saiu, ficava meio difícil você se guiar, assim, tipo, por onde eu começo aqui, né? Até chegar nas eras aí de 2010, 2012, onde a Dark Horse e a nossa Mitos Editora começou as famosas compilações, né? Encadernados, edições históricas e a última, Ômnibus, que vai compilando todas as histórias em um encadernado só, né? Então você consegue, fica mais palatável para você saber onde começa. Se você quer extra, você sabe qual publicação você vai. Tanto que nas últimas entrevistas da Joana, a editora ali de marketing da Mitos, ela falou que a encadernação do Ômnibus do Hellboy tem sido um sucesso, assim. O que é um diferencial, né? O Hellboy, ele capengou muito ali nos anos 2000. Aí nos 2010 a Mitos começou a lançar as edições históricas, já deu um up. Uma galera começou a acompanhar Hellboy. E agora com essa edição de Ômnibus, muita gente começou a ler Hellboy mais assiduamente, porque ficou muito fácil você se localizar no que comprar, né? E ter uma linha lógica assim do que você quer, do que você não quer e até onde eu quero ler, né? Pois bem, essa história é a primeira mini do encadernado Ômnibus, volume 1, com o subtítulo também de Sementes da Destruição. Mas eu acho que eu devia ter falado isso também no outro programa, mas o Mignola, ele era desenhista. E antes disso, colorista. Nunca roteirista. Pois bem, quando ele chegou na Dark Horse, os caras deram o ok pra ele fazer história e tal, mas diz ele, se sentia muito desconfortável ainda em fazer roteiros. Aí tinha dois elementos acontecendo. Ele tinha um amigo chamado John Byrne.
John Byrne, é um famoso conhecido aqui do Gibify, né? Porque vocês já viram várias vezes eu falando de John Byrne. John Byrne é um cara que escreveu muito, mas muito X-Men. Escreveu coisa pra caralho também ali do Quarteto Fantástico, que a gente tem um bloco inteiramente só do quarteto dele aqui. Um dia a gente vai comentar também do Vingadores do John Byrne. Talvez a gente nunca comente do Superman do John Byrne, mas é muito famosinho também. Então, é um autor, né, muito prominente ali na mercadológica, mercado de quadrinhos americano e tal. E ele também, junto com a debandada da galera das Majors, o John Byrne foi para Dark Horse. Então ele tinha esse amigo. A segunda coisa importante é que a Dark Horse queria fazer o seu universo compartilhado. E nisso, o Mike Mignola entrou com o seu Hellboy. De outro lado, o John Byrne também estava nessa, só que ele estava com outros personagens ali que ninguém lembra, tá? Faliu tudo esse universo compartilhado, todo mundo foi embora. John Byrne já saiu da Dark Horse, eu acho que tá na IDW hoje. Mas os personagens são dele, né? No caso, o acordo que eles fizeram, John Byrne, me ajuda a escrever Hellboy aqui, me ensina a fazer roteiro, né? O Mike Mignola falando. E eu te deixo você pôr teus personagens aqui, né? E além do teu nome, né? Vem os teus personagens junto. E não deu outro. Então, até hoje, John Byrne é creditado como criador do Hellboy. Na primeira história do Hellboy, John Byrne é creditado como co-criador do Hellboy, tá? E é um, assim, co-criador menor, tá? Porque co-criador vai junto, né? Mas aqui, no caso, ele fica como, né, o cara que escreveu a primeira história. Enfim. Então, John Byrne entra aí escrevendo os roteiros. É claro, o argumento ainda é do senhor Mike Mignola. Tanto que na historinha lá de apresentação que eu cobri no podcast passado, tem lá escrito roteiros de Mike Mignola. Aí tem embaixo assim, e John Byrne, que só pegou carona. Né? Então é um jeito do John Byrne falar assim, eu tô aqui só ajudando mesmo, essa porra aí não é minha. Acho que até tem entrevista que o John Byrne fala, não, ele já sabia tudo, eu só tava ajudando mesmo e a criação é dele. Então, pelo menos dessa co-criação aí, nunca teve problemas assim pra gente saber que é do Mike Mignola de assim, em um todo. A história vai começar em um flashback em 1944, na Alemanha. Na Alemanha? Agora esqueci se é na Alemanha. Na Inglaterra. Então, na Inglaterra, numa capelinha lá, tem uma galera, uns soldados reunidos. Um desses soldados é o Tocha da Liberdade, que é esse herói criado ali pelo John Byrne como se fosse um Capitão América dele na Dark Horse. Lá estão alguns videntes e esses videntes falam assim, os nazistas estão aprontando alguma coisa e vai acontecer hoje, aqui. Aí a câmera viaja mais lá para o lado da Irlanda, tem sim os nazistas tudo reunidos, só que bem longe de onde os ingleses e americanos estão. Eles estão até no Stonehenge, assim. E lá tem um mago falando umas palavras, Erishigal vai vir, vai destruir todo mundo, ai meu Deus, que venha a minha, bababá, fazendo um ritual satânico do caralho. E quando tudo vai até o ápice, um clarão gigante estoura, só que lá nas capelas onde os americanos estão, americanos ingleses, né? E tem uma cena foderástica, assim, uma explosão aparecendo no pé de uma cruz de um Jesus Cristo, assim. O que nos remete aos nazistas, né? Tem até o Von Krampt, né? Que é o inimigo do Tocha de Liberdade. Ele começa a cagar na cabeça lá do monge que tava falando, o que é isso? Você não falou que ia ter um milagre? Aí o cara falou,
eu fiz um milagre. Só que vocês não estão vendo ainda. Eu cumpri a promessa. Que bullshit, né? Mas enfim, lá naquela explosão, lá na Inglaterra, os caras conhecem um macaquinho todo vermelhinho com uma mão de pedra. Aí a galera, meu Deus, tem que matar isso aí, é um demônio. Daí eles falam, não, peraí, não parece perigoso, é uma criança, é um jovem demônio. E daí o professor Butterhorn fala, meu Deus, é um Hellboy. Daí tem tudo aquela fotinha lá que eles tiraram e o Hellboy tá ali no meio, né? Isso a gente volta pro presente, em 94, é o professor Butterhorn se lembrando disso e gravando tudo nas suas fitas. E daí nessa hora chega o Hellboy. Aí o professor Butterhorn, meu Deus, Hellboy, já faz tanto tempo dele, é mesmo. E o Hellboy, né, tá com uma aparência de uns 30, 40 anos, sendo que já passou mais de 50, tá? Então o Hellboy, ele tem esse envelhecimento disforme que não é de humanos, tá? Aí o Hellboy fala assim, pô, professor, você sumiu pra caralho, hein? Sumiu muito tempo, a gente tava preocupado. Aí o professor começa a contar um conto Lovecraftiano muito doido. Que ele saiu numa expedição com os Cavendish. Eles foram até o Ártico e chegaram tipo num templo onde tinha umas estátuas gigantescas, assim, de uns demônios super tentaculoso e cheio de olhos. E no pé dessa estátua tinha outra estátua, só que humanoide, né? E o detalhe dela era como se ela estivesse viva. E daí o olho da estátua abre e tchá! Flash. E o cara o professor Butterhorn tá totalmente, assim, desorientado, né? Ele fala que ele acordou no barco, no litoral de Nova York e nadou até em casa. O Hellboy fala, quê? Tá muito estranho isso. Você foi pro Ártico e encontrou uma estátua doida e isso acordou aqui em Nova York, no barco? Ele, Nisso começa a aparecer sapos no escritório do professor Butterhorn. O professor Butterhorn fica em pânico e daí aparece um sapo gigante, tipo um sapo gigante, é um lagarto gigante, mas mata o professor. Ele faz umas coisas estranhas que deixa o professor cheio de feridinhas e o professor cai morto no chão. O Hellboy corre atrás desse demônio linguarudo, um sapo com uma língua gigante. Eles lutam, quebram umas paradas assim que parecem ser importantes. E o Hellboy saca a arma assim, atira aí no meio do monstro, que se desfarela e vira um saco de osso, poça de osso, sem nada a ver. E nisso a gente volta lá para uma senhora que se chama a senhora Cavendish, e ela tá com aquele monge lá de 1944 atrás dela falando, bom trabalho, Emma Cavendish. Agora eles virão. E assim termina a primeira historinha de Hellboy, né? O issue 1 de Sementes da Destruição. Eu vou parar por aqui porque eu acho que eu falei bastante, né? Então eu vou dividir as Sementes da Destruição em 2 capítulos para não ficar muito extenso. Nossa, nem sabia que ia falar tanto disso, mas enfim, falei. Então a gente se vê no próximo, no parte 2 aí de Hellboy, Sementes da Destruição. A gente se vê na próxima. Por favor, compartilhem, avaliem a gente aí no Spotify e iTunes e a gente se vê numa próxima. Tchau.